Olá, seja bem-vindo ao espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia é sempre a serviço da informação e do entretenimento. Vamos iniciar o programa da forma de praxe, cumprimentando os poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E um cumprimento especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. No programa de hoje vamos estar falando com Carlos William. Boa noite. Seja bem-vindo, Carlos. É um prazer tê-lo aqui conosco nesse nosso bate-papo. O Carlos... Muito obrigado pelo espaço. O Carlos, ele na verdade, está, né, numa luta constante para perder peso. Ele vai estar falando um pouquinho sobre a história dele hoje. E eu vendo uma reportagem, inclusive mandar um abraço aqui ao nosso amigo Washington Luiz, que entrou em contato e falou sobre a luta do Carlos. E sem sombra de dúvida, Washington, esse é o papel do jornalismo e buscar aí fazer os ajustes que a sociedade muitas vezes torna injusta, né? E o Carlos aqui conosco, através do nosso amigo Washington Luiz. Grande abraço, Washington. Carlos, 28 Sim. anos. 28 anos. Morador de São Vicente. Isso mesmo, bairro da Vila Margarida. Bairro da Vila Margarida, São Vicente, 28 anos. Quantos quilos, Carlos? Atualmente 300 quilos. 300 quilos. Há quanto tempo você tem esse peso, Carlos? 300 quilos eu tenho... Perdão, desculpa. Não, fique à vontade. Mexi um pouquinho. Por volta dos... Já faz uns 3 anos aproximadamente. 3 anos. Você sempre teve obesidade ou não? Você sempre foi uma pessoa com volume de peso muito grande, não? Sim, desde pequeno. Desde por volta dos 10, 11 anos de idade já tinha uma certa sobrepeso. Já tinha certo sobrepeso. E de lá para cá a tendência foi só aumentar. Isso, com 18 anos eu tentei fazer a cirurgia bariátrica e nessa época eu já pesava 150 quilos. Então você já pesava 150 quilos. E aqui você atribui essa questão desse ganho de peso? Eu sinceramente não sei. Eu não vou falar que a alimentação também não ajude, porque realmente eu sou uma pessoa que come bastante. Porém, eu também faço muito exercício. Na época que eu já tinha 18 anos, eu era vendedor daqueles antigos iSigurt, lembra? Sim. Então eu andava bastante, né? Isso. Eu pegava o carrinho por volta de 6 horas da manhã e voltava com ele por volta de 5, 6 horas da tarde, indo pra praia, centro, shopping. A gente não ficava parado, a gente ficava andando. E mesmo assim eu tinha o peso bem acima do normal. Essa questão da alimentação, algum fundo psicológico, alguma situação nesse sentido que te leva a comer de forma compulsória ou não? Bom, hoje em dia, assim, eu entrei em depressão um tempo atrás, quando criança, assim, na parte da adolescência, eu entrei em depressão. Sim. Porém, após alguns anos de tratamento, eu consegui normalizar, sabe? Eu não tenho mais nenhuma crise muito forte de depressão. Certo. E você acredita que a depressão é que também te impulsiona nessa compulsão de comer? Você come muito durante todo o tempo? Hoje não mais. Hoje, graças à minha nutricionista do AME, eu faço uma reeducação alimentar que hoje eu já não como tanto. Hoje eu como muita salada. Hoje o que supre a minha fome, a minha ansiedade é a salada. Então você começou a lidar mais com a sua ansiedade, se conhecer melhor, então. Isso. E nesse período agora, mais ou menos. Nessa reeducação, nesse período agora de reeducação alimentar, você conseguiu baixar o peso, conseguiu reduzir alguma coisa? Baixar o peso, acho que nem tanto. Foi mais manter o peso, não deixar que ele subisse mais do que já estava. Já é uma vitória. Sim, e no caso, meus problemas de saúde, sabe? Eu, quando iniciei com a minha nutricionista,
eu tinha colesterol alto, tinha pré-diabetes, eu tinha muitos problemas no sangue, entende? Sim. Tinha uma imunidade muito baixa, tinha falta de ferro. Então, tipo, mesmo comendo muito, a minha alimentação ela não era uma alimentação rica em das coisas que o corpo necessita. Te deixava Entendeu? em situações de Uma deficitária. alimentação errada. Perfeito. Bom, é óbvio, problemas de saúde, com certeza você começou a enfrentar, né? E não só os problemas de saúde, problemas de locomoção também, eu acredito. Locomoção hoje é o meu pior problema. Que, infelizmente, com o meu tamanho, eu não consigo subir em um ônibus, eu não consigo pegar uma lotação, sabe? Aqui já não tem mais lotação, aqui era os mini ônibus, mas Sim. Não dá mais para pegar um mini ônibus. Tem Uber que não pega você, porque pode ser o seu tamanho, fala que não cabe no carro, entendeu? Infelizmente, locomoção para mim é bem dificultada. Você passa o maior tempo em casa? Muito tempo em casa. 99% do meu tempo é em casa. Bom, trabalho, não está trabalhando no momento? Não, infelizmente não. Há quanto tempo desempregado, Quem está trabalhando? Há quanto tempo? Eu já estou há uns 3 anos sem trabalhar. Qual foi o seu último emprego? Eu era vendedor porta a porta de plano de saúde e TV por assinatura. Plano de saúde e TV por assinatura. Você quer Isso. dizer, era uma coisa de andar, né? Você sempre teve essa questão. Sempre. Meus trabalhos sempre foram assim. E aí veio o desemprego, aí veio essa questão alimentar e você... Na verdade eu tive que parar por causa das minhas dores. Eu comecei a ter muitas dores nas costas, a falta de ar constante. E por isso eu tive que parar, não tinha como me locomover mais que nem antes. E você conseguiu se afastar, estar afastado? A contribuição com o INSS acabou retornando para você agora? Você recebe algum auxílio por conta do governo? Não, porque para mim, para conseguir afastar, a renda familiar tem que ser de R$250 por pessoa. Por pessoa. E no caso, o meu pai, por ele ser caminhoneiro, a renda dele é um pouco alta. Mas você, como pessoa física, você mesmo, já mais de maior de idade, você contribuía com o seu INSS. Mesmo assim, você não pode se afastar? Não, porque não possui tempo de contribuição. E para mim me afastar por causa da doença, porque a obesidade é uma doença, a obesidade, inclusive, ela é uma pessoa portadora de deficiência, a pessoa com obesidade é portadora de deficiência, e de deficiência no caso no termo da locomoção. Mesmo assim, para mim conseguir me aposentar, eu teria que estar morando sozinho ou ter uma renda inferior a R$250 por pessoa na residência. Você falou nessa questão de morar sozinho. Como é o seu dia a dia? Como é o dia a dia em família? Eu dependo 100% do meu pai. Graças a Deus eu ainda consigo andar, consigo tomar meu banho sozinho. As minhas necessidades eu consigo fazer sozinho. Mas, por exemplo, uma limpeza na casa eu não consigo fazer. Tem coisas que eu não consigo pegar no chão. Então, tipo, eu dependo realmente muito do meu pai. Você fala no dia a dia. Locomoção para você é difícil? Locomoção para mim é difícil. Graças a Deus eu tenho meu pai tem o carrinho dele. E com o carrinho dele, mesmo sendo antigo, é ele que me leva quando eu preciso fazer algum exame, quando eu preciso fazer alguma coisa. Porque já aconteceu muitas das vezes a gente chamar o Uber chegar na porta de casa, quando me vê, falar, não, pede outro, porque aqui não cabe. Sair de casa, passeio, entretenimento, você pratica? Não tem, porque, como eu posso te falar, que entretenimento uma pessoa do meu tamanho consegue? Cinema, as poltronas são pequenas, não cabe. Sabe? Preconceito, passeio. Você enfrenta preconceito? Você enfrenta preconceito?
Não, como posso falar, não diretamente, mas indiretamente sim. Eu consigo ver as pessoas olhando, eu consigo ver as pessoas sussurrando, consigo ver as pessoas falando de ladinho, sabe? E apontando. Mas ninguém nunca chega e fala assim, se você é gordo, você é obeso. Mas sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém apontando, alguém, sabe? Sempre tem alguma coisa assim. As pessoas acham que você nasceu com esse tamanho, com esse peso. As pessoas não conseguem entender que algumas coisas aconteceram no percurso para você chegar a esse peso. Há uma Na falta de verdade, sensibilidade. muita gente acha que você se torna obeso por comer demais apenas, por não se dedicar, não fazer alguma coisa da vida, sabe? Simplesmente você come muito doce, toma muito refrigerante, come muito lanche, por isso que você é obeso. Se você fechasse a boca e fizesse exercício, você conseguiria. Mas não é bem assim. Na época de minha infância, eu com 14, 15 anos, eu fazia capoeira. Eu era capoeirista. Mesmo assim, com 18 anos, eu tinha 150 quilos. Com 18 anos, eu trabalhava andando quilômetros e mais quilômetros por dia. E mesmo assim, eu tinha 150 quilos. Carlos, me diz uma coisa. Você, óbvio, as coisas ficam difíceis para você. Locomoção, divertimento, fazer o cotidiano se torna mais difícil. O que você mais sente falta de fazer? Eu acho que trabalhar para mim é o que mais me sente falta, porque você poder sair de casa, você poder ter o seu próprio dinheiro, você ser independente, sabe? Eu nem penso tanto assim no lazer, nas outras coisas, mas se eu pudesse voltar a trabalhar, pudesse ter a minha renda novamente, entende? Isso é o que mais me faz falta hoje. Claro que você mesmo colocou aí, e a gente rende homenagem ao seu pai, que pai todos somos, mas exercer a paternidade requer algo muito mais, e o seu pai está mostrando isso, estando junto com você sempre. Estando junto, pelo que eu Sim, perceber. inclusive ele sofreu um acidente em março desse ano, que ele perdeu o movimento de um dos braços e o outro braço ainda está prejudicado. Mesmo assim, ele ainda está comigo 100%. Então, a gente rende homenagens a essa atitude louvável de ser pai e exercer a paternidade de qualquer forma. Carlos, você comentou que a vontade é de voltar a trabalhar. Você comentou que aos 18 anos tinha 150 quilos. E você comentou também que aos 18 anos você tentou fazer a cirurgia. Ou seja, você vem lutando contra a obesidade e buscando alternativas para garantir a sua qualidade de vida, a sua saúde, que não é só a questão do peso, é tudo que envolve isto. E o que acontece, o que houve? A que você atribui o fato de você, com 28 anos, né, 28 anos agora, há 10 anos você vem tentando uma cirurgia bariátrica e sem êxito? Então, quando eu tinha 18 anos, minha cirurgia ela não saiu, que era pelo plano de saúde do meu pai na época. Ela não saiu porque eu ainda era muito novo. O meu endocrinologista na época falou que, por eu ser muito novo, tinha outros métodos que eu poderia tentar para conseguir emagrecer. Pelo menos ele falou, pelo menos você precisa tentar antes de partir para a cirurgia bariátrica. Certo. Ele falou, eu só quero que você tente antes. Aí um pouco depois disso eu acabei perdendo o plano de saúde do meu pai. Certo. Então, infelizmente, eu não consegui retornar para fazer cirurgia. Aí acabou que passou e a gente foi meio que levando, empurrando, tentando fazer alguma coisa, mas, sabe, meio que também deixando um pouco de lado. Por volta de 5 anos atrás, eu tive um edema no pulmão. E quando eu cheguei no hospital, eu estava roxo, a minha pressão estava muito alta por causa também da obesidade e o pulmão cheio de líquido.
foi quando o médico me falou que se eu permanecesse do jeito que eu estava, com 30 anos eu não conseguia... Eu não teria vida aos 30 anos. Faleceria aos 30 anos. Porque o corpo, ele não iria aguentar. E realmente ele estava certo. Meu corpo começou a falhar recentemente. Meu joelho está falhando, minha coluna. Meu pulmão mesmo já não está aguentando direito. Então, realmente, ele não estava errado, o que o médico falou. Ele falou aquilo para o meu bem. Carlos, qual a sua estatura? Eu tenho 1,70 de altura. 1,70 de altura, com 300 Isso. quilos. Quer dizer, fica Isso. muito difícil para você, sem dúvida. Uhum. Você, então, decidiu buscar no SUS essa situação? Tentar a bariátrica pelo SUS? Porque no caso eu não tinha plano de saúde, nem condição de pagar plano de saúde. E o SUS é um direito. Pagar um plano de saúde individual é muito caro. Sim, sim. E é lógico que o SUS é o seu direito. O SUS atende a bariátrica, principalmente que no teu caso não é um caso de estética, o teu caso é uma questão de saúde. Né? Sim. Saúde, então é prioridade. E quando você começou essas tratativas com o SUS? Começou Assim tudo que eu tive o edema. na UBS do seu bairro. Isso, assim que eu tive o edema pulmonar, eu fui até a UBS porque eu tinha necessidade de passar pelo pneumologista e pelo cardiologista. Certo. Nisso eu já conversei com um doutor que estava lá na época e falei para ele, doutor, eu também quero fazer cirurgia bariátrica. Eu já tentei antes, não consegui, e gostaria de tentar novamente. Ele falou, primeiro passa por esses médicos, deixa eles te dar o aval certinho, se eles falar que você tá tranquilo, a gente começa o procedimento para cirurgia bariátrica. Eu passei pelo pelo cardiologista, só que o pneumologista eu nunca passei. Nunca passou, nunca conseguiu passar. E então você começou na UBS e foi encaminhado para o AME ou continuou na UBS? Como é que foi isso? O primeiro médico que a UBS me mandou foi pro AME de Santos. Sim. Foi o cardiologista no AME de Santos. E aí você... Isso. Aí do AME de Santos, o cardiologista ele me enviou para mais 2 médicos. Ele me pediu dermatologista, por causa que eu tinha uma pequena doença chamada psoríase, que é uma doença autoimune. E também passou para nutricionista. A dermatologista eu consegui ir para São Vicente e a nutricionista eu estava em Santos também. Nisso, a nutricionista falou, você precisa da cirurgia bariátrica. Você, do tamanho que você tá, você não vai conseguir emagrecer muito. Você precisa realmente da cirurgia. Certo. Me encaminhou para endocrinologia, que acabou fazendo endocrinologia no AME de Santos. Certo. Eu não tive muitas consultas com endocrinologista, foi apenas uma. E foi apenas uma. E foi colocada a necessidade, então, de você fazer uma cirurgia bariátrica. Mas foi Sim. agendado, você chegou a agendar, chegou a ter uma discussão de datas, de procedimentos, de exames? Eu cheguei a conseguir fazer o pedido. Só que isso foi agora mais recente. E por volta de 2020, 2021, eu consegui fazer o pedido para entrar na fila, ser colocado na fila. Há quanto tempo você entrou nessa situação, nessa condição do SUS, buscando a cirurgia? Você lembra qual foi a data? 2019, 2018? Então, como eu falei para você, desde o dia que eu tive o edema, no dia seguinte eu já fui atrás de tentar fazer a cirurgia bariátrica. Certo. Com o cardiologista eu acabei tendo outros médicos e foi para nutricionista que me mandou para endocrinologista de Santos. E aí você foi para a fila, você conseguiu ingressar na fila de espera da cirurgia. Então, antes de ingressar para a fila, o que aconteceu foi o seguinte, a endocrinologista de Santos falou que eu era de São Vicente, precisava voltar para São Vicente. Retornar então eu necessitei voltar para o UBS de São Vicente para entrar novamente na fila. Você voltou para estaca zero novamente, para começar o procedimento? Voltei para estaca zero.
Daí me mandaram pro Guilherme Álvaro. Na época, o Guilherme Álvaro ele não fazia cirurgia bariátrica. Hoje ele faz, antes ele não fazia. Realmente ele não fazia cirurgia bariátrica quando eu passei por lá. E a endocrinologista de lá falou a mesma coisa para mim. Por você ser de São Vicente, é necessário que você volte para a rede primária e faça por São Vicente. E aí você retornou a Estaca Zero e começou a fazer para São Vicente. Atualmente... Eu retornei para Estaca Zero de novo e São Vicente simplesmente abriu mão, porque com o papel de pedido da cirurgia, eu fui até a Secretaria de Saúde. De São Vicente? Eu fui até a Secretaria. Eu tomei um chá de cadeira na Secretaria de Saúde que eu fiquei aproximadamente de 2 a 4 horas na Secretaria de Saúde. Você, com esse tamanho todo, 4 horas na Secretaria? 4 horas na Secretaria de Saúde esperando o que eles iam falar. Sim. Que eles pegaram o meu papel, pegaram os documentos para ler e eu fiquei esperando ter um parecer deles. Quando foi o parecer deles, eles falaram para mim o seguinte: você é acompanhado pelo Guilherme Álvaro e pelo AME. Ambos são estaduais, tente por eles. Certo. Nós entramos em contato com a secretaria, com o setor de comunicação, o Renato, né? Renato Pirauá, o assessor, ele mandou uma nota aqui, que eu até vou ler essa nota aqui agora, que ele nos diz o seguinte: a Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Saúde, informa que, conforme a regularização municipal, o paciente não comparece à rede de saúde do município desde 2019, ou seja, não há pedidos de encaminhamentos a nenhuma das especialidades citadas. Atualmente, ele aguarda por uma cirurgia bariátrica e está inserido na Central de Regularização de Oferta de Serviços de Saúde, o CROSS, gerenciada pelo Governo do Estado. O município não possui autonomia para interferir no processo de liberação de vagas, ficando a cargo da Secretaria da Saúde do Estado. Atualmente, o paciente realiza tratamento no Ambulatório Médico de Especialidades, o AME de São Vicente. Você está sendo atendido em São Vicente, no AME? Atualmente, sim. Mas a prefeitura eles falarem que eu não vou lá desde 2019 é mentira. É mentira porque eu fiz um pedido novamente de outras especialidades, inclusive que está marcado hoje para ser feito. As especialidades são ortopedista, otorrinolaringologista e vascular. Inclusive, eu fui lá novamente em agosto desse ano e o médico pediu um exame de sangue, que esse exame de sangue só vai ser feito agora, na segunda-feira. Na próxima segunda-feira. Eu estranhei essa situação, mas como é uma nota oficial, não questionei, até mesmo porque nosso diálogo aqui você já demonstrou que realmente os dados estão faltando algumas informações. Você não tem nenhum atendimento psicológico? Também tem os papéis. Você não tem um atendimento psicológico por parte da prefeitura, do sistema municipal, não tem um acompanhamento disto, nada, não é te ofertado nada. Muito pelo contrário. Não, todo procedimento que é necessário para fazer a cirurgia bariátrica não foi me ofertado ainda. Certo, mas como eles não podem fazer a cirurgia bariátrica, os outros atendimentos você tem sido atendido ou tem dificultado também? Então, inclusive, como eu estava falando, o vascular, o otorrinolaringologista e o ortopedista, eu pedi primeiramente no AME. Foi feito o pedido primeiramente no AME, que foi negado. Eu tive que voltar para a UBS para poder pedir esses especialistas. Pela UBS. Obviamente, o seu caso, ele traz, não vou dizer nenhuma comoção, mas uma necessidade de urgência. Você é um jovem de 28 anos que o corpo já apresenta sinais que realmente está ficando difícil, né? Está colocando em risco toda essa questão de saúde e você vem lutando contra isso desde os 18 anos. É óbvio que é necessário observar com uma certa particularidade essa sua situação. Você está lutando a favor da vida, de qualidade de vida.
Você não está se negando a buscar o auxílio, não, você está buscando o auxílio. E a gente entende que nesses momentos a igualdade tem que ser exercida, mas a prioridade quanto às necessidades extremas, ela deve ser exercida, sem sombra de dúvida. Chamou a atenção também o fato de que você começou a se mobilizar em rede social para tentar conquistar essa cirurgia através da condição particular, a ajuda das pessoas para que você conseguisse alcançar o valor para fazer a cirurgia. Eu entendo isso como você já percebe a dificuldade de fazer a cirurgia pelo SUS. Começou a bater a necessidade de você arregaçar as mangas e falar, não, já que o SUS não está conseguindo me dar esse direito, que é seu direito, você começou então a seguir por um outro caminho em busca de se salvaguardar, com certeza. Sim, então, o SUS, ele mesmo você tendo esse direito, ele vai fazer de tudo para que você desista. Foi isso que eu senti. Porque para um exame de sangue que você pede em agosto, só vai fazer em dezembro, meio que falar para você assim, desiste. Não tenta mais. Imagina se eu preciso de um exame um pouco mais elaborado, tipo uma tomografia. Quanto tempo iria demorar? Você entendeu? Então, isso te fez com que você fosse buscar essa situação, uma condição através da ajuda nas redes sociais. Como é que está sendo isso? Está sendo bem recebido? Eu estou recebendo uma quantidade de doação favorável. A doação em si, eu digo que é útil porque sem ela eu não consigo fazer a cirurgia particular ou sem alguém chegando e oferecendo para pagar a cirurgia. Mas o que eu estou recebendo de gente dando apoio, de me falando força, segue que você vai conseguir, eu acho que vale bem mais. Apoio da população, mesmo vendo o meu tamanho, é gratificante, sabe? Ela alegra o coração. Você está recebendo um apoio de uma forma muito especial, né? Isso está te fazendo, está te dando força. Do mesmo jeito que tem algumas pessoas que falam muita coisa que faz entristecer. Pessoas falando, pô, é só fechar a boca e caminhar. Só que a pessoa não entende que eu não tenho mais um pulmão suficiente para poder caminhar. Eu não tenho mais perna que consiga andar muito. E só fechar a boca, você morre. Não é tão simples assim. Mas você vai viver. Não é tão simples assim, né? O teu organismo ele necessita de algumas coisas e a coisa não é tão simples assim. Você está num patamar em que as ações são outras, as necessidades são outras, né? E as pessoas precisam respeitar. Infelizmente, as necessidades são um pouco mais drásticas. Isso, e as pessoas têm que respeitar isso. Mas, ao mesmo tempo que tem pessoas que levam a negatividade, outras te levam palavras de apoio e que te motivam a continuar buscando aí esse seu direito e buscando ajuda para conseguir vencer. Sim, a motivação que estão me dando é muito maior do que esse pessoal negativo. Esse pessoal negativo é 2%, 3%. Claro que quando a gente vê, a gente entristece na hora. Mas logo em seguida tem gente apoiando, gente falando, não é assim, você tem que ver o lado do que acontece, você não sabe se ele tem algum outro problema. O apoio que eu recebo é muito grande, muito forte, que calora o coração, sabe? Que mostra que nem todo mundo pensa mal dos outros, tem gente que tem um bom coração ainda. Carlos, conversando com você, a gente percebe um jovem calmo. Um jovem tranquilo. Eu sou bem calmo, graças a Deus. Um jovem tranquilo, um jovem de paz, um jovem que observa a vida de uma outra forma. Esse é o Carlos mesmo? Esse é o Carlos um jovem tranquilo? Como é que é o Carlos na intimidade? Eu sou realmente assim, sou tranquilo, calmo. É difícil de você me tirar do sério, sabe? E você não vai me ver bravo, estressado. Só mesmo quando eu tô com falta de sono muito grande, mas fora isso, eu tô sempre tranquilo, né? Sempre de boa. Falta de sono, qualquer um perde o humor, né? Com certeza. Como é que é a sua rotina diária, Carlos? Então, hoje, infelizmente, minha rotina é cama.
é cama, quando eu preciso ir no banheiro. É basicamente isso, porque eu já não aguento mais ficar muito tempo em pé. Eu não aguento fazer exercício, eu não aguento caminhar, então eu fico 80, 90% do meu tempo na cama. As redes sociais se tornaram uma forma de convívio? Oi, desculpa? As redes sociais se tornaram uma forma de convívio, de contato com outras pessoas? Sim, hoje eu converso com muita gente. Graças a Deus eu tô recebendo bastante apoio, então eu tô sempre conversando com uma pessoa diferente, recebendo aquele calor, aquele apoio. Hoje em dia, realmente é uma forma de convívio que eu não tinha antes. Eu sempre fui uma pessoa mais restrita, mais quieta, mais calma. Mais Na verdade, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu relutei muito para colocar essas coisas na rede social. Eu só coloquei mesmo porque já tava, o corpo tá falhando, entendeu? Porque se não fosse por isso, eu teria mantido mais 4, 5 anos sem falar nada. Uma necessidade, uma decisão que não é fácil de ser tomada, se expor, Não. mas necessária devido ao objetivo. Sim. Você nota, você quer você precisa, é muito mais do que querer, você precisa desse auxílio cirúrgico para você na verdade, conseguir. eu necessito da cirurgia. Não é nem querer nem precisar, é necessitar. É algo de urgência, Necessitar, extremo. porque hoje, se eu não fizer essa cirurgia, meu coração pode parar a qualquer momento. Porque o meu corpo exige muito do meu coração, meu corpo exige muito do meu pulmão, entendeu? Então, hoje meu corpo pode parar a qualquer momento. Eu, por exemplo, posso estar conversando aqui com você e ele parar porque é muito esforço para ele. Mas com certeza é uma possibilidade, mas não vai se tornar uma realidade. Não. Na realidade, você vai não conseguir vai a porque eu tô cirurgia. lutando muito ainda, sou bem forte para isso, vou segurar bastante. Você vai conseguir essa cirurgia e nós vamos voltar a esse bate-papo com você e acompanhando aí a sua retomada e você com a cirurgia conquistando e perdendo a obesidade e conquistando aí a sua vida como era antes. Voltando para a capoeira, voltando para o trabalho, tendo uma vida normal. Com certeza você vai conquistar isso, porque são os planos para a sua vida e aquilo que você deseja. E você não cruzou os braços, você tá correndo atrás, com certeza. Bom, não pode parar nunca. Vamos aguardar, então, de repente, essa questão do SUS, né? A gente acredita que o alcance, as pessoas que têm a responsabilidade, a possibilidade de alterar a condição do Carlos agora possam se sentir sensibilizadas e mover essa questão para isso. E tem pessoas também nesse mundo com um bom coração que podem também atender e observar e ajudar esse jovem a voltar a ter a vida que ele sempre teve antes e que merece, né? Todos nós merecemos. Poder público, se cumprisse o seu papel, a história do Carlos seria outra, ele poderia estar aqui falando de qualquer outra coisa. Mas, infelizmente... Não só minha, tem muita gente que tem necessidade também. Sim, tem gente que não é só obesa, tem gente que tem problema de vista, que se o poder público agisse, eles estariam enxergando bem. Gente com problema no coração, que uma cirurgia simples poderia ajudar. O SUS, hoje em dia, deixa muita gente na mão, não é só eu. Mas que você está vindo aqui para público e colocando isto, colocando, como diria, a gente colocando o dedo na ferida aí, mostrando onde é que está a falha. Nossa. E que isso siga de exemplo para que as pessoas possam acordar. Tudo bem, nós estamos diante de uma pandemia, muitas coisas foram suspensas devido à pandemia, mas há casos em que as coisas devem ser repensadas e buscar alternativas. E o seu caso é um deles, como outras pessoas também devem estar nessa fila de espera necessitando. E é preciso uma urgência nisso. E que o poder público se sensibilize. Que as pessoas tomem para si a dor do Carlos e como de outras pessoas também e possam realmente estar fazendo algo que a gente espera. Um país desse tamanho, uma capacidade tão grande, um povo tão unido, as pessoas com tanta boa vontade, esse tipo de situação não pode permanecer. Essas coisas têm que ser superadas. Como queremos ser uma grande nação se não respeitamos o ser humano na sua maior necessidade, né, que é o direito à vida. Precisamos respeitar isso. Precisamos respeitar. E você tem esse direito. Isso tem que ser exercido. Isso tem que ser exercido. Eu digo que todo mundo que tem esse problema acorda, luta, vai pra cima.
Se você ficar quieto, você vai acabar morrendo na fila que nem eu poderia estar agora. Mas isso não vai acontecer, Carlos. Não Pensamento vai, positivo porque e não a vai. gente tá indo pra cima. E Tá você, falando, tá pegando voz. e você é um jovem de força, é um conquistador e com certeza vitorioso. Não é qualquer um que com 100 e poucos quilos anda tanto como você andava, não. Isso é só para quem tem boa vontade e quer trabalhar realmente. Cara, nós estamos chegando no finalzinho desse nosso bate-papo. Já fica aqui o compromisso de retomarmos acompanhando aí o desdobramento dessa situação, seja na internet, seja no SUS, e do que você precisar, os microfones estão sempre abertos aqui, o canal está sempre aberto para você. Sem fila. Eu agradeço por esse espaço, muito obrigado mesmo, e que Deus abençoe você e todo mundo que ouviu essa entrevista. E a única coisa que eu falo é: nunca desistam. O que é de vocês, vocês vão conquistar. Agradecimento ao Carlos, agradecimento a você que está assistindo. Deixa eu só conferir aqui, foi o Renato da imprensa, um abraço ao Renato, muito obrigado pelo atendimento. Carlos, gratidão por você confiar, por estar com esse espaço aqui conosco. Muito obrigado. Se Deus quiser, isso é fato, você vai conseguir superar essas dificuldades e com certeza um futuro brilhante te aguarda, rapaz. Você é muito jovem e tem um grande futuro pela frente, com certeza. Um abraço a você, um abraço ao seu pai e a todos que te apoiam nesse momento aí, que não possam, e que muitos mais venham nessa corrente, nessa união, para que você seja cada vez mais vitorioso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado, Carlão. Fica com Deus. Agradecendo sempre a sua audiência, agradecendo a Maria Clara nos controles eletrônicos. Carlos, aquele abraço, sucesso sempre. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.